Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga calma aí. Amém. Então vamos lá, todos acharam, né? Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Quem já conhecia esse texto sagrado? Quem já conhecia? Irmãos, eu acredito que os irmãos lembram, vocês devem saber, porque são todos irmãos que já estão servindo a Deus há um bom tempo. Filipenses, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que estava numa pequena cidade chamada Filipos. E essa igreja, irmãos, ela nasceu através da vida do apóstolo Paulo, mas debaixo de muita perseguição. Porque quando o apóstolo Paulo chegou em Filipos, e foi uma visão de Deus, né, como é bom quando a gente tem visão de Deus para fazer a obra de Deus, né, buscar o interesse do Senhor, isso é muito bonito. São poucas as pessoas que dizem, eu senti de ir lá orar, senti de ir lá levar uma palavra, de fazer uma visita, trazer uma palavra de Deus aqui para vocês. São poucas pessoas que fazem isso, mas tem quem faça, isso é óbvio, né? A igreja ela não é morta, a igreja é viva, então sempre tem gente levando a palavra, orando, visitando, fazendo aquilo que a Bíblia manda. O apóstolo Paulo teve uma visão de noite, a visão foi um jovem, apareceu para Paulo na visão, e esse jovem ele tinha um pedido, o pedido era: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo acordou de manhã, ele não tinha dúvidas, né? Quem entende que essa é uma revelação fácil de entender? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, Paulo não era médico, não era dentista, não era comerciante, Paulo era pregador do Evangelho. Então a ajuda que Paulo tinha para dar era através do Evangelho, da palavra de Deus, né? Então Paulo não teve dúvidas. Amanheceu o dia, pegou a estrada, foram para Filipos, ele e Silas. Lucas também acompanhava. Quando você lê ali Atos 16, você vê a expressão nós. Então essa expressão nós, porque quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, e quando ele usa nós estávamos, quer dizer que ele estava junto também. Então estava Lucas, estava Paulo, estava Silas. Chegaram em Filipos. Deus abriu o coração de uma mulher por nome de Lídia, uma mulher que hoje nós diríamos que ela era uma empreendedora, comerciante, vendedora de púrpura, que era uma matéria muito cobiçada naquela época, né? Por causa dos tecidos e tal. E a Lídia, ela ouvindo Paulo pregar, Deus abriu o coração, ela creu em Jesus, foi batizada. Deus, através de Paulo, salvou ali um grupo de pessoas, maior número de mulheres, porque geralmente quem faz o maior número de pessoas na igreja, no evangelho, são as mulheres, né? Então veja que um grupo de mulheres ali aceitou Jesus, estavam servindo ao Senhor, e naquela manhã que eles foram buscar um lugar para orar, junto com um grupo de irmãs e irmãos, apareceu uma jovem adivinhadora, começou a adivinhar e tal, e falar umas palavras que dizia mais ou menos assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas quem falava isso era o demônio. Então, a princípio, Paulo não fez nada. Porque se tem uma coisa que Paulo não era
precipitado. É muito bom quando a pessoa consegue dominar o seu espírito, viu, meus irmãos? Então, é muito bom quando a pessoa tem domínio no que faz, no que fala, naquilo que age. É muito importante a gente ter domínio próprio. Paulo era uma pessoa que ele tinha domínio próprio. Talvez não fosse apenas um mérito dele, mas provavelmente mérito do Espírito Santo, porque um fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que ela se domina, ela sabe dizer não para a sua carne, ela sabe dizer não para a sua vontade, ela sabe a hora certa de ir, de ficar, de falar, de escutar, de fazer, de deixar de fazer. Isso é muito importante. Então, Paulo, a princípio, não fez nada, mas, passado alguns dias, aquela moça perseverando, insistindo naquela adivinhação, Paulo disse: espírito de adivinhação, te ordeno que saias dela. Na hora o demônio saiu, mas o que aconteceu? Paulo foi para a prisão, apanhou, quase morreu, né? Mas Deus operou um grande milagre na vida de Paulo, tirando ele da prisão através do terremoto e da conversão do carcereiro. E assim nasceu a igreja em Filipos, uma igreja que Paulo amava muito. E nós temos aqui na Bíblia, irmão, quatro cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma: Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Então, essas 4 cartas, Filemão, Efésios, Colossenses e Filipenses, são escritas pela mão de Paulo quando ele estava na cadeia. Agora, o que me chama a atenção aqui nessa carta aos Filipenses é que o tema principal dessa carta de Paulo é a alegria na fé em Cristo. E daí eu me pergunto, como é que pode um cara preso, passando necessidade, passando frio, sendo ameaçado, esculachado, como é que uma pessoa dessa pode estar alegre? Não é verdade, meus irmãos? E assim é a vida de muitos crentes: luta, prova, dinheiro pouco, saúde às vezes abalada, problema aqui, problema acolá, e a pessoa alegre, não deixa de congregar, não deixa de orar, não deixa de fazer a obra de Deus, não deixa de adorar ao Senhor. É uma alegria que ela não se extingue, ela é uma alegria permanente. Por quê? Porque ela provém de Deus. Então, se você já leu Filipenses, você vê Paulo usando a expressão alegria muitas vezes. Paulo, ele está preso, mas ele está alegre. Amém, meus irmãos? E aqui Paulo diz assim, versículo 10, ele comemora a lembrança dos irmãos, porque ele estava preso, né? Você pode ver, irmão, a pessoa na cadeia, sempre alguém tem que levar uma coisinha lá. Porque a cadeia é tudo muito escasso, muito limitado. Então, Paulo preso, escassez na cadeia. Aí os irmãos lá em Filipos disseram: olha, o apóstolo Paulo está na cadeia, está preso, vão fazer uma coleta, juntar alguma coisa e levar para o servo de Deus. E aí enviaram uma coleta para Paulo, Paulo na cadeia. Aí Paulo está lá na cela, chega a encomenda. De onde é que veio isso? Ah, veio lá dos Filipenses. Aí Paulo ficou feliz, ele escreveu agradecendo: olha, me regozijei muito no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo diz: que bom que vocês lembraram de mim. E aí Paulo ele começa a falar aqui, meus irmãos, no versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui está uma das coisas mais difíceis para as pessoas viver: contentamento com aquilo que se tem, né? Isso não se chama comodismo. Isso não quer dizer que você não possa melhorar tua vida, tua casa, teu carro, tua aparência. Não é isso. Mas nós temos que ter contentamento com aquilo que a gente tem, meus irmãos. E tem muita gente insatisfeita com o que tem, né? Então, a pessoa às vezes não é satisfeita com a casa, não é satisfeita com o carro, não é satisfeita com a roupa que veste, com o calçado que calça. Às vezes a pessoa não é nem satisfeita com a aparência dela. A gente vê no Brasil a insatisfação. Eu estava lendo já há algum tempo atrás, o Brasil
é o país que está em primeiro lugar em procedimento de estética. No Brasil, as pessoas não estão contentes com o nariz, com a boca, com a orelha, com os olhos, com outras partes do corpo, e eles ficam fazendo procedimentos cirúrgicos para alterar, porque dizem eles, eu tenho que estar contente com o meu corpo. Não estão contentes com o corpo deles. O cara tem um corpo saudável, trabalha, corre, vive a vida, mas não está satisfeito. Então eles juntam dinheiro, cirurgia plástica, mudar o procedimento. Paulo diz, eu estou contente com aquilo que tenho, inclusive abrange aqui a aparência dele, né? Então, tudo que Paulo tinha, que era muito pouco pelo que ele diz aqui, mas ele assim diz que estava contente. Agora me chama a atenção que ele diz o quê? Eu aprendi. Isso quer dizer que ele não era antes, mas agora ele aprendeu. Então, irmãos, o mais louvável é quando a gente muda. Ninguém é perfeito, falhas nós temos, mas busquemos melhorar, aprender, né, cada dia mais e buscando sempre uma mudança para que a gente possa servir cada vez melhor ao Senhor. Então Paulo diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz aqui no versículo 12, ó, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura. Irmão, tem crente que ele não pode prosperar, porque se ele prospera, ele desaparece da igreja. Mas Paulo diz, olha, eu sou uma pessoa que eu estou preparado a ter fartura. Se Deus me der fartura, eu estou preparado para receber. Mas também estou preparado a ter fome. Se Deus permitir uma escassez em que eu não tenha nem comida para comer, eu estou preparado para viver isso também. E ele diz, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Que coisa linda, irmãos, né? Então a gente vê, vem uma luta para o crente, a pessoa já não consegue esconder a insatisfação, não consegue esconder a tristeza, não consegue esconder o desconforto que ele está passando. E Paulo, ele diz, olha, irmãos, eu aprendi a me contentar com o que tenho, eu sei ter abundância, sei ter em abundância, também estou instruído a padecer necessidades e, inclusive, até passar fome. Eu aprendi isso, eu me contento em toda e qualquer situação. Então, Paulo não perdia a alegria que ele tinha em Jesus por nada, por nenhuma situação adversa. Amém? Eu não sei se tem alguma coisa que consegue tirar a tua alegria de ser um crente. Não sei se tem alguma coisa que te abate, te entristece, te frustra a ponto de você dizer, não estou mais com vontade de ir para a igreja. Paulo não tinha esse problema. Por quê? Porque ele conseguia dominar a situação. Amém, meus irmãos? Quem entende que é que Deus quem está no controle de todas as coisas? Irmão, qualquer situação que acontecer a nós, é permissão de Deus, né? Ah, pastor, é porque tu não tem fé. Não, isso aí é uma palavra muito errada que alguém fala. Ah, porque você não tem fé. A questão não é fé, a questão é que às vezes Deus permite que a gente passe por essas situações. Olha, esse versículo 13 aqui, ó, ele é muito mal interpretado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa adquire um bem material bom. Aí ele diz, ó, posso tudo naquele que me fortalece. Só que a gente vê que o contexto aqui, irmão, o que é o contexto? Contexto é o conjunto de informações que a gente tem. Isso é contexto, conjunto de informações que a gente tem. Paulo está dizendo que pode tudo naquele que fortalece, mas Paulo está se referindo às lutas e adversidades. E não a uma vida farta, próspera, né? O cara consegue um bem material, posso tudo naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ainda que haja limites, escassez e até fome, ele consegue superar essa dificuldade. Por quê? Porque tem um que fortalece ele, né? Então, às vezes as pessoas, irmãos, você quer ver, eu tenho um parente, ainda tenho esse parente, graças a Deus está vivo ainda, mas tipo, sempre teve carrinho velho,
né? É igual ter meu carrinho ali, também é velho. Volta e meia dá dor de cabeça. Aí a pessoa tem um carrinho velho, dá uma dorzinha de cabeça. Daí a pessoa se desanima. Ah, mas é só para obra. Mas o carrinho está velho, dá dor de cabeça mesmo. Eu estou lá precisando levar na oficina, consertar um negocinho no meu também. Então, tudo isso que acontece não pode afetar a nossa vida com Deus. Furou o pneu, deu um probleminha aqui, deu uma goteira na casa, veio o vento, arrancou uma telha da casa, deu um problema na saúde. Deus está no controle, meus irmãos. Então a gente não deve perder a fé e principalmente perder a alegria. É muito ruim quando o crente perde a alegria em servir a Deus. Quem conhece o Salmo de número 101? Quem conhece, diga amém, Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. O Salmo 100, aliás. O Salmo de número 100, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que é júbilo? Alegria. Então a celebração ao Senhor, ela tem que ser uma celebração com alegria. Vamos orar com alegria. Vamos cantar com alegria. Vamos tocar com alegria. A celebração ao Senhor é com alegria. Verso 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O que a Bíblia fala em Tiago 5,13? Está alegre? Cante. Está triste? Ore. Então, apresentar ao Senhor com cântico é porque a pessoa está alegre, né? Então, olha o verso 3, ó. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos fez ovelhas e seu povo. Então, quem escolheu não foi nós. Foi Deus quem nos escolheu. E sabe o privilégio que você tem? Irmão, o mundo tem, eu acho que já chegou na casa de 8 bilhões ou ainda não? Chegou já em 8 bilhões de habitantes? Eu acho que já chegou. Dá uma olhadinha no Google aí, fazendo favor, Nata. Vê quantos habitantes tem a Terra. Rapaz, 8 bilhões de moradores na Terra. Gente magra, gorda, feia, bonita, rica, pobre, inteligente, pouco inteligente, conhecido, anônimo. E Deus olhou no meio de tanta gente, um formigueiro de gente, e Deus disse: é você, é tu, é aquele, é aquela. Deus nos escolheu, irmãos. Só o fato de nós ser escolhido pelo Senhor já é motivo de alegria. Quem se alegra por Deus ter escolhido você? Amém? Então, meu querido, ninguém me escolhe para nada. Deus te escolheu para salvação. Amém? 8 bilhões. É muita gente, né, meus irmãos? É mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Deus olhou e disse: é esse, aquela, é aquele lá e tal. Deus escolheu você, escolheu teu filho, escolheu teu pai, escolheu tua casa. Eu gosto muito quando Deus disse para Abraão, né? Deus disse: de todas as famílias da terra eu só conhecia você. Deus escolheu, irmãos. Então, a escolha de Deus é uma escolha que alegra o nosso coração de saber que haveria muitas outras pessoas que poderiam estar e fazer o que a gente faz, mas Deus nos escolheu. Então se alegra aqui nessa noite pela escolha de Deus. Aí o verso 4: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o Senhor. Verso 5: porque o Senhor é bom. Coloca isso no teu coração. Deus é bom, mas a minha vida não está legal. Mas Deus é bom. No mundo tereis aflições. Agora tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que a gente. Amém, meus irmãos? Muito mais. É igual como diz um hino antigo: reclamei por não ter um sapato para calçar, porque esqueci que muitos não têm pés para andar. Às vezes a gente reclama por um sapato, enquanto tem gente que não tem pé. A gente reclama por um tipo de comida, quando tem gente que não tem o que comer. Reclama pela cama que deitamos, quando muitos têm um chão duro para deitar.
Reclamamos da casa que moramos quando muitos não têm casa para estarem. Então, irmão, sempre tem alguém numa situação pior do que a nossa. Olhando um olhar assim mundial, tem pessoas que hoje não comeram nada. Nada, absolutamente nada. É porque a gente acha que o mundo é Joinville, né? Nossa visão, a gente acha que o mundo é isso: empresa, comércio, carro, festa, pizzaria, sorveteria, shopping, centro de compra para cá, para lá. Irmãos, o mundo não é isso. Há muitos lugares que crianças não têm o que comer. Estão lá, irmãos, com a barriga toda inchada de verme, morrendo, desnutrida, né? Só esperando a morte levar elas porque não têm o que comer. O mundo é assim, meus irmãos. E às vezes a gente reclama por tão pequenas coisas. Olha, tomara que Deus nunca cobre isso da gente. Eu digo a gente porque eu também reclamo às vezes, né? O pastor está pregando, o pastor deve ser um cara perfeitinho que não reclama nada. Não, reclamo também. Às vezes eu reclamo. Mas é pecado, irmãos. Porque em vez de reclamar, a gente devia de agradecer. Porque Jesus ensinou a dar graça por tudo. Olha, o apóstolo Paulo na cadeia e dando graças. Obrigado, Deus. O apóstolo Paulo na cadeia dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo comendo da mão dos outros, que foi os donativos enviados, e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E nós, às vezes, irmãos, Deus tem nos dado tanta coisa, e nós somos, às vezes, ingratos e reclamamos por coisas tão bobas na vida da gente. Amém? Vamos agradecer mais. Eu gosto muito daquele episódio, quando Jesus estava com 5.000 pessoas, fora mulher e criança, dava mais de 15.000 pessoas, e não tinha comida. Aí, de repente, acharam 5 pães e 2 peixinhos com um garoto, trouxeram para Jesus e trouxeram já dizendo: o que é isso para tanta gente? Jesus falou: parei um pouquinho, pegou, e a primeira coisa que Jesus fez foi agradecer. Pai, graças te dou. Jesus não disse assim: eu não aceito essa situação, eu não aceito essa miséria, porque hoje é a doutrina do eu não aceito. A doutrina do agradecimento está caindo em desuso. Mas Jesus pegou e ele não disse que não aceitava, e ele não disse que determinava, ele disse: Pai, graças te dou pelo pão e pelo peixe. Agradeceu pelo que tinha. Agradeça a Deus pelo teu trabalho, pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Agradeça a Deus exatamente pelo que eles são e a maneira como eles agem, e o Senhor vai abençoar cada dia mais, eu tenho certeza disso, meus irmãos. Jesus deu graças, e depois de ter dado graça, ele partiu o pão, e quanto mais ele partia, mais tinha para partir. Irmão, deu uma trabalheira para partir aqueles pães, né? Não era pãozinho francesinho, não, era os pãozinhos mais criados. E naquela época, não sei se os irmãos já têm visto alguma coisa, eu creio que sim, mas os pães tinham formato de pedra. Até por isso que Jesus disse: qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Porque o pão, ele tinha uma coloração e uma aparência de uma pedra na antiguidade. Então Jesus pegou aqueles 2 pães e começou a partir, né? Graças a Deus, e foi partindo, deu pão para Pedro, deu pão para Tiago, deu pão para João, deu pão para todos os apóstolos. Eles levaram, todo mundo tirou do cesto, e quanto mais tirava, mais se multiplicava. Pegou os peixinhos, partiu, entregou aos apóstolos, fizeram a distribuição. Quanto mais repartiam, mais peixinhos se multiplicava. Resumindo, todo mundo comeu, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Não era nada, mas foi muito, porque Jesus agradeceu ao Pai pelo que tinha. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A gente às vezes reclama muito, né? Tipo, a gente pega o pagamento, uma expressão muito usada pelo trabalhador: a mixaria. Primeira coisa do trabalhador, na maioria, né? Imagina, eu sou do tempo do Chico Anísio na televisão. Os irmãos mais antigos lembram do Chico Anísio. Ele tinha um personagem que ele falava do salário, e o salário,
assim, né? Era o professor Raimundo? Pois é. Então, a gente vê os humoristas zombando, escarnecendo, e o trabalhador vai no embalo. Então a pessoa trabalha, pegou o pagamento, ele olha para o salário e diz, isso aqui é uma mixaria, não dá para nada. Mixaria ainda é uma palavra, digamos assim, boa que ele fala. Tem coisa pior que eles falam para o pagamento deles. Daí não tem a bênção de Deus. Agora, pegar o salário e dizer, Deus, obrigado por esse salário, né? Obrigado pelo emprego, obrigado pelo salário, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. E começar a agradecer, irmãos, Deus vai começar a fazer a coisa multiplicar na vida da gente, irmãos. O problema é que a gente lê na Bíblia que Israel comia maná, que Israel bebia água da rocha, que Israel durante 40 anos as roupas não envelheceram, os sapatos não se rasgaram. A gente lê na Bíblia que Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães. A gente lê na Bíblia que o Senhor multiplicou pão e peixe, que transformou água em vinho. Mas quando chega na hora de nós receber uma multiplicação, uma bênção de Deus, a gente não acredita. E em vez de crer, a gente reclama, né? Vamos começar a agradecer a Deus, irmão. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar o teu trabalho, começa a abençoar o teu emprego. Não vai na gasolina, né, daqueles que estão lá sempre... Tem gente que nunca está contente, irmão, você pode ver. Tem gente que nunca está contente. Ele fala do trabalho, fala do salário, fala de tudo, né? Entende? Então, você às vezes pega um trabalho... até contente, vai comentar com alguém, e aí a pessoa diz, onde é que você está trabalhando? Ah, estou em tal lugar, que lá não paga ninguém, né? Já é um balde de água fria na alegria do trabalhador, né? Como diz um certo palestrante, né? O cara chega e diz, lá tem vale alimentação, aí o cara já diz, vale alimentação? Aquilo é vale pastel, só dá para comprar pastel. E vai tirando toda a alegria que a pessoa tem no trabalho, no salário, na vida profissional dele. Então não dê ouvido para gente dessa natureza, meus irmãos. Amém? E isso aconteceu quando Moisés enviou 12 espias, né? Todo mundo veio de lá derrotado, menos Josué e Calebe. Os 10 espias disseram, a terra é boa, mana leite e mel, mas a terra é cheia de fortaleza, a guerra consome os moradores, e lá tem gigantes, e nós, perante os olhos deles, somos gafanhotos. Calebe e Josué foram diferentes. Calebe disse, se o Senhor se agradar de nós, dará a terra que prometeu, meus irmãos. Então o segredo é agradar ao Senhor, meus irmãos. Se Deus se agradar da maneira que você é, da maneira que você vive, Deus faz coisas grandes na sua vida. Eu não duvido disso, viu, meus irmãos? Quem crê, diga amém, Jesus. Quem lembra que Enoque foi arrebatado para não ver a morte? Mas a Bíblia diz que antes de ser arrebatado, ele alcançou o testemunho do quê? Ter agradado a Deus. Antes de Enoque ser arrebatado, primeiro ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. E aí, porque ele agradou a Deus, Deus impediu ele de morrer. Todo mundo morria, ia para a terra. Enoque, Deus disse, vou fazer diferença na vida desse homem. Transladou ele para não ver a morte. Bom, vamos ser sinceros. Tu acha que é fácil morrer? Não, pensa, irmão. Não é fácil. Eu acho que a pior situação que a gente vai enfrentar é a morte. A morte dói. Dói, e é uma dor que não temos nem como medi-la, é imensurável. E Enoque não passou pela experiência da morte porque agradou a Deus. Não estou dizendo que se você for um bom crente, como de fato são, que não vão morrer, não é isso. Mas Deus livrou Enoque da pior situação que pode acontecer a uma pessoa aqui na terra. Está doendo, está sofrendo, está passando luta, o dinheiro é pouco, mas está vivo, né? Você diz, pastor, eu sou pobre e não tenho nada, mas tem a vida, né? Já viu aquela mulher falando com a sua amiga? Escute, se você
ganhasse 10 milhões de reais, como é que você acordava amanhã? Eu acordava alegre, feliz, ia fazer isso, aquilo, papapi, papapá. E, né, quer dizer, 10 milhões gerou uma série de coisas na vida dela, principalmente a alegria. E ela disse assim, mas se você ganhasse os 10 milhões e não acordasse amanhã? Então eu não queria. Então veja que a vida dela, ela acha que vale muito mais do que 10 milhões. E pode oferecer 1 bilhão. Se eu chegasse aqui para você, irmão, vou te dar $1 bilhão, tá? Amanhã, mas depois de amanhã você morre. Nenhum de vocês ia pegar. Ou alguém pegaria? Não pegava. Ninguém, irmão, você pode reclamar do que você quiser da tua vida, mas se dá para você um valor enorme em dinheiro, com a condição de que um dia depois você morre, você não quer o valor. Por quê? Porque a tua vida é mais preciosa do que isso. Então saiba que você tem um bem maior que a tua vida. E esse bem maior que você tem que é a tua vida é um presente de quem? Deus. Então dobra o teu joelhinho e diga, Deus, obrigado pela vida, Deus. Estou vivo, Senhor, glória a Deus. Estou duro, estou aí com pouco dinheiro, não tem muita coisa na geladeira, mas estou vivo, obrigado pela vida, Senhor. E aí a gente vai lutando, batalhando, e Deus vai nos abençoando, amém, meus irmãos? Então vamos aprender a ser agradecido. Paulo passou essa mensagem aqui sobre gratidão, alegria e saber superar as dificuldades. Nós precisamos saber superar essas dificuldades. Tá certo, meus queridos irmãos? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte as palmas. Mais forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Canta comigo. A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Jesus dá, por isso eu desejo esta paz anunciar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus segura em minhas mãos, não me deixa tropeçar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus segura em minhas mãos, não me deixa tropeçar. Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não vos deixarei órfão, pois para o Pai eu vou. Virá o Consolador para vos consolar e ficará convosco até quando eu voltar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus segura em minhas mãos, não me deixa tropeçar. Eu sou feliz e vivo a cantar. Jesus segura em minhas mãos.